Salve, salve, galera! Começando nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. E o papo aqui hoje vai ser sobre o Lions Clube, um dos clubes mais tradicionais que a gente tem aí no mundo. E nós estamos recebendo aqui a senhora Taliba Borges, que é assessor de assuntos sociais da governadoria do Lions. Senhor Taliba, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer, muito obrigado, Roberto, pela atenção. Eu achei muito importante essa nossa presença, pois um convite desse tamanho, desse naipe, nos engrandece muito, e a felicidade de podermos falar alguma coisa realmente sobre Lions, o pouco que nós sabemos, tentaremos transmitir nesses momentos que tivermos aqui. Imagina, a gente que agradece a presença do senhor aqui, e para nós é uma honra recebê-lo aqui, representando uma instituição tão tradicional, né, que tem mais de 100 anos no mundo. Praticamente, estamos com 96 anos, faremos 100 anos agora em 2017, na realidade. Foi em 1917? 1917 foi criado o clube, o primeiro clube de Lions. São quase 100 anos, quase e não mais de 100 anos. E no Brasil existe desde... 1952. 1952. Nós tivemos o nosso primeiro companheiro chamado Armando Fajardo. Ele era um empresário do Turf, no Rio de Janeiro, e ele foi receber uma premiação na Argentina, e através do seu trabalho já, inclusive, ele conseguiu, através do grupo dele, fazer com que os turfistas da época, até os próprios cavaleiros, que estavam como se estivesse fazendo uma greve, né? Ele conseguiu minimizar os problemas, né? E trouxe de volta aquele pessoal, e eles ficaram muito empolgados com essa forma deles serem. Então ele recebeu um troféu lá. E nessa sequência, como no Brasil não havia Lions ainda, e aqui próximo a nós, seria o Uruguai, já existia um clube, eles fizeram o maior esforço e o colocaram como se fosse o primeiro nosso companheiro considerado, né? E os clubes, no caso lá do Uruguai, que foram os padrinhos do nosso clube aqui, o primeiro clube. Só que uma coisa muito interessante que nós temos que levar em consideração naquela época, que só podia abrir um Lions onde fosse capital. E foi no Rio de Janeiro? E foi no Rio de Janeiro, né? Onde foi fundado em 16 de abril de 1952. E essa data ela é considerada como o leonismo nacional. Olha, que legal. Isso considerando já que já estava a 50% do caminho já seguido, né? Porque considerando como tal, quando nós falamos logo no começo que estamos há quase 100 anos, foi uma época interessante, porque nos anos idos de 1914 a 18, como todo mundo sabe, houve a Grande Guerra Mundial. Sim. E nessa situação, eles nos Estados Unidos também já passavam, obviamente como todo mundo, por grandes dificuldades. Aí o que ocorreu? Aproveitando falar quem foi o nosso fundador. O nosso companheiro Melvin Jones, que foi o fundador, ele participava de um círculo de negócios lá em Chicago. E ele vendo na sequência que o povo já estava passando suas necessidades, as dificuldades, eles se reuniam e compartilhavam as experiências deles como profissionais. Porque ele era, na época, um corretor de seguro. Então, tinha o corretor de seguro, corretor de imóveis, outros que eram comerciantes, médicos, etc. e tal, com clínicas. E eles resolveram, então, quando numa conversa informal, ele sentia a necessidade de dar apoio à comunidade. Então, o que aconteceu? Ele fez com que o grupo de trabalho dele, ele conseguia conscientizar. E convocou, vamos dizer assim, de uma forma geral, mais 27 clubes dessa mesma forma de negócios lá em Chicago, que eles se reuniam para os almoços da vida, né? E compartilhando experiências, ele chegou e falou: por que nos preocuparmos exclusivamente com objetivos sociais e comerciais? Vamos nos preocupar também com a comunidade. E aí surgiu então a ideia de se montar um Lions Club. Tá? Então o que aconteceu? Nesse meio termo, que foi no dia 7 de junho de 1917, foi essa primeira reunião
e eles marcaram uma convenção para o mês de outubro, que foi dia 8, dia 9 e 10 de outubro do mesmo ano. E nesse ano foram convidados 22 clubes, com 39, vamos dizer assim, delegados, e que votaram o nome para Lions Club, que ficou esse nome. Porque também na roda de negócios deles já existia esse nome Lions. E eles acharam muito importante o termo Lions, e eles entenderam que essa seria a forma de não agredir, e sim de demonstrar ao mundo até que Lions seria a marca forte, e realmente foi. Então é considerado como fundação de Lions no dia 10 de outubro de 1917, quando eles definiram que seria Lions, quem seria o primeiro presidente, e coincidentemente o nosso Melvin Jones foi secretário desde aquela época até que morreu em 1961. Ele foi sempre secretário, ele nunca quis ser o presidente ou dar a sequência, porque ele gostava mais de ficar no entorno do Sim. que realmente está aparecendo no bom sentido da palavra, né? Então, diríamos até que é uma história muito bonita, por quê? Porque partindo de um princípio que tinha apenas um Lions, de repente foram 9 clubes nos Estados Unidos, e logo em 1920 ele se torna internacional. Quem foi para o Canadá, o primeiro? Que é né? o primeiro, é o Canadá, que inclusive eu tenho o nome correto do clube do Canadá, que se chama Clube de Windsor. Olha, Então isso daí foi muito interessante, já em 1920. Aí na sequência vem alguns países como a China, o Panamá, a Colômbia, depois vem a Índia, alguns países da Europa, África e assim por diante. hoje está praticamente no mundo todo. São 207 países que estamos localizados, falando 19 idiomas, isso que é muito importante, e hoje somos 1.360.000 associados no mundo. Que legal. Então isso daí é uma coisa muito importante, porque estamos nos 5 continentes, obviamente, né? Claro. Considerando que são todos aqui, e estamos sempre em busca de novos associados, novos voluntários, porque Lions nada mais é que ser voluntário e trabalhar desinteressadamente para a comunidade. Porque, por exemplo, considerando, depois nós vamos comentar especificamente de Indaiatuba, o mais importante e o mais objetivo é a compreensão dos companheiros, seja mútua, o companheirismo, e trabalhar e estar sempre disponível voluntariamente para trabalhar, tanto Lions como Rotary, obviamente, ou até a própria maçonaria, que todo é um trabalho voluntário, né? Tem um princípio muito parecido entre esses clubes, né? Sim, perfeitamente. Sempre a preocupação é a comunidade, o bem-estar da comunidade, do país e do mundo. Que nós, de uma forma geral, vamos usar o termo assim, não existem muitas atividades a demonstrar, mas os projetos que são colocados e aquilo que nós fazemos, ele tem que ter uma perfeição. Só para um exemplo, adiantar até um pouquinho a situação, hoje nós temos um projeto que ele não é bem perene, mas já faz 8 anos que está conosco, que é o projeto Tesouro Mirim, que nós fazemos em conjunto com a G Beleza, que é da G Marques, que é uma empresária de uma capacidade visual de apoio que é impressionante, e temos que sempre louvar isso daí, e junto com a Prefeitura Municipal, através da Senfaves. Sim. Então, por exemplo, nós triamos, a Prefeitura tria essas meninas ou moças para esse trabalho, esse projeto profissional, é levado para, no caso, era na sede do Lions, hoje está ali no Morada do Sol, porque é muito mais fácil pegar a população necessária, né? E durante 4 meses eles são treinados para ser assistentes de profissionais, porque lógico que não sai uma cabeleireira excepcional, uma manicure excepcional. Sim. Mas aí é aquele detalhe, como nós sempre falamos, não se deve dar o peixe, deve dar a vara. É uma oportunidade então, de desenvolver, né? de se desenvolverem perfeitamente. Uma nova profissão e de ter uma ocupação profissionalizante. Eu acho que isso é fundamental. Essa oportunidade de poder estar presente
e conte com a gente se realmente houver necessidade de um outro bate-papo. Com certeza vai haver. Estou à disposição de vocês. E agradeço muito a oportunidade de estar presente. Imagina, foi um prazer, senhor Taliba. Leva o nosso abraço a todos lá, todos os seus companheiros de Lions lá. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Galera, a resenha de hoje ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Valeu? Um beijão. Blah 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 blah.